E minha pergunta é para o candidato Nunes. Primeiro, agradecer à TV Gazeta, agradecer ao My News por esse debate tão importante, em seu nome, Denise. E eu queria fazer uma pergunta para o candidato Nunes em relação aos índices da educação que a gente tem aqui em São Paulo. Quando Bruno Covas era prefeito, São Paulo estava na posição número 2 em termos de alfabetização. Em apenas 3 anos, São Paulo foi a cidade que mais caiu, 19 posições. Ele, inclusive, vem culpando a pandemia. Mas Macapá, Manaus, Recife, 21 cidades melhoraram seus índices. São Paulo caiu e foi a que mais caiu. De cada 3 alunos, 2 estão chegando no 3º ano sem saber ler e escrever. E quem não aprende a ler e escrever, prefeito, você deveria saber disso, tem o seu futuro boicotado. Então, a minha pergunta é: como é que você explica tamanha maldade? Como é que São Paulo caiu tanto na educação? Candidato Ricardo Nunes, o senhor terá agora 2 minutos para a resposta e, no final dessa rodada, terá o direito de resposta que o senhor havia solicitado. Agora, a resposta da questão de Tabata Amaral. Obrigado, Denise. Olha, são 2 coisas distintas. Uma coisa é a questão de IDEB e a outra da alfabetização. Da alfabetização, o próprio Ministério da Educação falou que os dados divulgados esse ano não podem ser utilizados como comparativo porque mudou a metodologia, mudaram-se os métodos. Portanto, o próprio Ministério da Educação coloca que não é possível fazer a comparação de 24 com 2023. Falaremos do IDEB. Do IDEB, a cidade de São Paulo está acima, nos anos finais do ensino fundamental, acima da média das capitais do país. A média das capitais do país é de 5,6, nós estamos com 5,8. Nos anos iniciais, realmente, nós caímos 0,2. Mas, mesmo assim, deputada Tabata, os nossos índices são melhores do que, por exemplo, Recife. São muito melhores do que, por exemplo, Belém, que é de 5 e nós estamos de 5,6. Então, esse cenário, a gente precisa deixar bem claro com relação à explicação para quem está aqui nos acompanhando. Mas o que é muito importante sobre esse aspecto? Muito importante, muito importante. Hoje, a cidade de São Paulo tem vaga de creche para todas as crianças. Isso a gente ajusta e arruma a nossa base. Um grande investimento. Nós distribuímos 506 mil tablets para os nossos alunos da rede municipal de educação. Diminuímos, e o dado que chegou agora sexta-feira, diminuímos ainda mais a nossa evasão escolar, que já era baixo. A média nacional, 3, aqui já era 0,95, caímos para 0,7, porque fizemos muitas políticas públicas, como, por exemplo, a Mãe Guardiã. São 4 mil mães que nós contratamos, mães de alunos da rede municipal, que elas vão até a casa do aluno quando ele falta. Portanto, existe toda uma base para que a gente possa garantir que os próximos 4 anos seremos os melhores IDEBs do Brasil. Tabata, 1 minuto para a réplica. Ricardo Nunes tenta falar bonito porque acha que as pessoas são bobas. Volto a dizer, São Paulo foi a capital que mais caiu no ranking nacional de alfabetização. Se Deus me livre e guarde, a gente tem mais 3, 4 anos desse homem, as crianças vão desaprender a ler e escrever. Vamos falar de educação em tempo integral, que é uma bandeira de vida que eu carrego, um compromisso que eu faço com a população, com cada mãe de São Paulo. Quando ele chegou, 5% das crianças da pré-escola ao ensino médio estavam em escola em tempo integral. Esse dinheiro todo que ele gastou, essas denúncias todas que essa gestão tem, e a gente aumenta em apenas 1% e vai para 6%. Então, volta a me perguntar, é o quê? É incapacidade? É despriorização com a educação? Tem a ver com a máfia das creches? É desvio? Eu tenho dificuldade de entender como é que em apenas 3 anos, Ricardo Nunes fez com que São Paulo, pela primeira vez, não estivesse entre as 10 melhores capitais do país. E agora 1 minuto para a tréplica, Ricardo Nunes. Deputada, a gente precisa ter muita clareza aqui, não colocar as coisas de forma irresponsável com relação à questão de denúncias. Qual é a denúncia? A senhora é presente. Porque o que tem de histórico da Prefeitura de São Paulo é o aprimoramento da nossa controladoria, é o combate sistêmico contra a corrupção, é a valorização dos nossos profissionais. Quando você fala desse jeito, a gente até atinge milhares e milhares de colaboradores que se dedicam para atender as nossas crianças, nossa rede de mais de 1 milhão de alunos. O que a gente tem, por exemplo, nas férias, não tinha distribuição de alimentos.
eu distribuo agora, já é o 3º ano consecutivo, 400 mil cestas básicas nas férias, porque a gente sabe que muitos dos alunos dependem da alimentação quando ela vai para a sua escola. Sobre o período integral, em 2016, eram 102 escolas, hoje são 444 escolas em período integral, inclusive as creches, todas em período integral. Candidato Ricardo Nunes, antes de nós irmos para a próxima pergunta, o senhor teve o direito de resposta, a gente falou que era após a rodada. Por favor, 1 minuto. Ok. O que a gente precisa restabelecer é a verdade. Nós temos ali um rapaz do M da mentira, que ele é craque em mentir. Inclusive mentia, mandando e-mail para as pessoas. E as gravações estão lá, a gravação dele, a gravação da voz desse rapaz, lá no site do UOL, publicado hoje, nesse domingo, aonde ele dizia que mandava e-mail para as pessoas acessarem, como se ele fosse um delegado da Polícia Federal, mandando e-mail com pornografia para a pessoa acessar, e aí, quando ela acessava aquilo, eles entravam na conta das pessoas. É isso que a gente não pode permitir, a mentira tem perna curta. Nós não podemos levar essa prefeitura, essa disputa dentro da mentira, é preciso restabelecer a verdade. E hoje, cai a máscara do Pablito, cai a máscara de um cara que foi condenado e preso por fraudar e por tomar dinheiro das pessoas mais humildes e aposentados. Bom, vamos lá, né? Esse M da mentira aí me pegou, viu? Também. A gente não assistiu o debate todo, a gente não sabe se essa parte aí ele estava respondendo diretamente ao Pablo, né? Porque foi um direito de resposta, não é uma coisa que deu para perceber que foi antes desse corte, né? Agora vamos debater só aquela parte ali dele com a Tabata. Dele com a Tabata. Coisa normal, prefeito de mandato, vai se defender, ela vai atacar, isso é normal. A gente percebe muito que eles sempre colocam os 3 anos, porque antes era do antigo prefeito, que infelizmente faleceu, e nenhum deles vai querer criticar uma pessoa que faleceu, né? Verdade. É a mesma coisa que tá pedindo para perder voto. E a gente percebe muito que eles tentam afastar essa imagem do ex-prefeito. Agora, falar sobre a questão das creches, a gente não tem muito o que falar, a gente não mora em São Paulo. Verdade. O que a gente consegue perceber é uma Tabata muito inteligente, que sabe como atacar. E conhece a cidade dela. Ela demonstra que eu achei o conhece. Nunes só um pouco, bastante até recuado até demais. Achei passivo. Eu achei que... passivo. E isso vai uma questão também, porque ele tá perdendo voto da direita. Justamente. Porque por enquanto que o Pablo Marçal tá lá atacando, é aquele homem mesmo que as pessoas conseguem até assemelhar o Bolsonaro, Isso. o Ricardo Nunes, ele não é isso. É verdade. Ele não tem esse exemplo, né? Ou pelo menos essa sombra do Bolsonaro. Não. Você olhar pro Bolsonaro e olhar pro Ricardo Nunes, duas Totalmente personalidades totalmente diferentes. Entendeu? É totalmente diferente. E ele ser essa imagem que ele tá sendo agora, pra mim é só pior. Que ele vai perder voto. Vai. A galera, porque São Paulo é bastante dividido. Igual eu falei no começo, São Paulo é reflexo do Brasil. O Brasil está bastante dividido e São Paulo da mesma forma. Você vê Boulos e Tabata brigando pelo voto ali da galera da esquerda e vê Nunes e Marçal pela galera da direita. E você vê um Datena e Marina ali. A Marina é da direita, né? Mas até quem sabe pegar um voto do centro. Verdade. Então eu vejo o Nunes cada vez mais fraco em São Paulo. Cada vez mais fraco. Se a opção, o objetivo dele é pegar o voto da galera da direita, pode ter certeza. Ele não vai conseguir. Não, ele tem a máquina na mão dele. Isso. Ele tem a máquina na mão dele. Mas, se nós tirarmos isso, eu tenho quase certeza. Eu não moro em São Paulo, eu não sei como é que está lá. Mas eu tenho quase certeza que praticamente todo mundo da direita vai votar no Pablo. É até algo que a gente fala. Aliás, a gente olhando as postagens do Marçal, tem muita gente que não mora em São Paulo, que diz, eu não moro em São Paulo, mas eu faço M, eu moro 28, né? E, assim, isso que a Tabata falou, né, a respeito da educação, a gente olha muito para nossa cidade, né, Gabriel? Sim. Porque, por exemplo, São Paulo, pelo que ela falou, como tu acabou de falar, a gente não mora lá, a gente não sabe se esses dados são de fato verídicos. A gente está analisando o debate deles aqui agora, mas
nós temos a nossa cidade, que em Timon, a educação da nossa cidade é exemplo, né? A nível, até mesmo a nível nacional, Sim, sim. né? Do Maranhão é a segunda melhor e... É a primeira, não foi não? É a primeira. É a primeira, é Selo Ouro, verdade, é a primeira, É desculpa. a segunda do Nordeste. Do Nordeste é a primeira do Maranhão, verdade. Então, esse ponto que a Tabata falou, da educação, é algo muito importante. Sim. E ela falou sobre a questão da alfabetização. E o Nunes ele foi logo para a creche, né? Então, ele já foi para assim... Acho que ele desceu muito a questão da idade, né? Mas, por exemplo, enquanto que São Paulo está em declínio, outras cidades cresceram. Por isso que eu citei Timon, né? A primeira infância aqui na nossa cidade, a alfabetização. E nós sabemos que a educação é a base para você construir uma nação bem fundamentada, Sim. né? E ainda que nós podemos falar aqui de a Revolução Gramsciana e etc., que, por exemplo, acabou com as nossas universidades, mas a educação de base, pelo menos num cenário municipal de algumas cidades, é ótimo, né? Você tem ali os primeiros passos para você começar a desenvolver o seu intelectual, pelo menos a nível profissional e também para você entrar aí na universidade, na faculdade, né? Ainda que a gente saiba que no Brasil hoje, para você desenvolver um intelectual assim equilibrado e correto, você precisa recorrer a outras fontes confiáveis, né? Livros confiáveis e etc. Mas o Ricardo, como tu falou, eu achei ele muito passivo. A Tabata estava bem incisiva e bem segura na fala dela, enquanto que eu senti ele meio recuado na fala dele, né? Assim, passivo, falou... Agora, né? Isso se mostrou até mesmo no fato do pedido de resposta dele. Sim. Com a Tabata, ele já estava recuado. Agora, quando foi com o Pablo, ele já foi mais incisivo, né? Porque é a galera que ele quer pegar Que o é a galera voto, que ele quer pegar o voto, né? Então, assim, a Tabata aqui pra mim foi... E ela soube bater bem, até 100%. porque a questão da educação fica com a prefeitura. Então, questão de segurança, não tem como ela bater muito nele. Que é Estado. Porque né? aí já é uma coisa do Estado. A saúde a gente vê que é dividida, mas a segurança, que é uma coisa que em São Paulo está muito precária, como aqui também na nossa cidade, Verdade. isso já é questão mesmo do Estado. Do Estado. O município não tem muito o que fazer, né? Eu não sei se aqui nos outros debates que a gente vai ver eles vão falar sobre transporte público, mas São Paulo também está com uma crise de transporte Sim, público, sim. né? Então, Algumas pessoas questionam... é como eu falei, é o espelho, São Paulo é o espelho do Brasil. Isso. Então, algumas pessoas questionam, na minha cidade não tem transporte público. São Paulo, gente. São Paulo, a maior metrópole do país, está passando por uma crise de transporte público. Sim, sim. Porque não depende só do governo municipal, e sim de órgãos federais, né, como a NTT. Então, é algo que está além do controle de quem entrar lá, independente de quem for. Sim. E não vai conseguir resolver em 10, 20, 30, 100 dias de governo. E não vai. Né? Então, é preciso ser analisado isso. Sim.